Bom dia a todos, boa tarde para Portugal, boa tarde para o arquipélago dos Açores, boa tarde também para o Brasil, onde nós aqui nos Estados Unidos da América e no Canadá e também Portugal e nos Açores mudamos a hora, o Brasil ainda não mudou, portanto uma hora mais tarde do que inicialmente estava no programa. Portanto, é com muito gosto que vos dou as boas-vindas para este congresso, a voz dos avós, saberes e afetos, The Voice of Grandparents, Wisdom and Endearment. É com muito gosto que vos damos as boas-vindas, apesar de ser virtualmente, ao Instituto Português Além Fronteiras, PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Foi um desafio lançado pela minha amiga de há muitos anos, mas nós conhecemos-nos há muitos anos, mas conhecemos ainda, éramos criancinhas, e de muitas jornadas culturais, a professora Manuela Marujo. E depois, pela insistência de outra amiga de há tantos anos também nos conhecemos em criança, a professora, portanto, a Aida Batista. Depois delas próprias terem participado em alguns eventos que nós aqui no PBBI de Fresno State, como a universidade é conhecida, temos promovido virtualmente desde março de 2020. O nosso arquivo na plataforma YouTube conta neste momento com mais de 220 sessões, leituras, momentos culturais, debates, entrevistas de histórias orais, etc. Permitam-me apenas uma palavra sobre o PBBI, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Foi fundado em fevereiro de 2019, é um produto de 3 faculdades, portanto extremamente multidisciplinar. Fazemos parte da Faculdade de Artes e Humanidades, da Faculdade de Ciências Sociais e da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnologia. Os portugueses nesta zona da Califórnia ainda dão cartas, como se diz popularmente, no que concerne à presença na agropecuária. Temos um programa de intercâmbio com a Universidade dos Açores, um projeto de histórias orais para captar as vivências portuguesas no centro da Califórnia, um ciclo de conferências e congressos, com atividades praticamente todas as semanas, um projeto com o Departamento de Linguística para criar ferramentas online culturalmente ligadas à nossa comunidade para o ensino da língua portuguesa, utilizando precisamente as gerações mais idosas que ainda falam português, um projeto com a Faculdade de Ciências de Educação para termos mais oportunidades para o ensino da língua e cultura portuguesas nas escolas californianas, do ensino público californiano. Criamos um grupo de escritores açorianos da diáspora chamado Colóquio Cagarro. Temos em andamento o Centro de Diáspora Açoriana, como centro de pesquisa, pensamento e divulgação, e arquivo também. Temos o projeto Olhos nos Livros, um projeto novo que começará a semana que vem para promover escritores da diáspora portuguesa e brasileira no continente norte-americano, do qual a Manuela fará parte, ainda não sabe, mas fará, e a Bruma Publications, a editora recém-criada para a publicação de obras ligadas à diáspora no oeste americano e traduções de português para inglês. Temos ainda um projeto ligado às novas gerações, através das escolas do ensino secundário, aqui nesta zona, para fornecer mais informações e mais oportunidades para que tenhamos ainda mais alunos lusodescendentes a frequentarem o ensino universitário nos Estados Unidos da América. Administramos o primeiro plano estratégico para o ensino da língua portuguesa elaborado por uma comunidade nos Estados Unidos da América e no Canadá, do qual o nome Portuguese Beyond Borders Institute veio, e somos, acima de tudo, um instituto com uma forte ligação à nossa diáspora. Acreditamos na potencialidade da mesma, incluindo na passagem do legado cultural, particularmente através dos avós e das gerações imigrantes. Para vos dar as boas-vindas a Fresno e de uma forma mais formal, o presidente, ou como seja em Portugal, o reitor da universidade, temos a distinta honra de sermos a única universidade pública ou privada na Califórnia e quiçá talvez nos Estados Unidos da América e na América do Norte, que tem como presidente ou reitor um professor de literatura portuguesa e espanhola, um especialista em literatura ibérica, incluindo Camões, nosso amigo, meu amigo de há muitos anos, que conheci através de um evento que aqui muitos presentes ainda se lembram, que se chamava o Simpósio Filamentos da Dança Atlântica. Portanto, ele não pôde estar presente porque está numa viagem, mas fez questão de gravar esta mensagem para todos que vou partilhar. E esperemos que a tecnologia funcione. Podem-me dizer os membros do painel, ou mesmo através do chat, se estão a ver e a ouvir o que vou partilhar em breves segundos. Welcome to all the researchers, presenters, panelists, and participants
of the 7th Annual Conference, A Voz dos Avós, The Voice of Grandparents, this year with subtitle Saberes e Afetos, Knowledge and Endearment. This is such an important topic for today's world and for our multicultural society. Grandparents have been instrumental in the Portuguese American community and other ethnic communities in the United States. It is through the voice of the grandparents that many family traditions, from language to foods, have been passed on to today's generation. Indeed, there's something warm and magical when we say, "My grandmother gave this to me," or "My grandfather taught me to." Hence, our conference honors the wisdom that resides in these special people in our lives we call grandparents. The work that is being done at Fresno State through the Portuguese Beyond Borders Institute with the Oral History Collection is indicative of the rich tradition and history that only the Avós can convey. They are the pioneers who braved challenges, overcame adversity, and were resilient enough to innovate, to work, to dream. California's history is imbued with the history of Portuguese Americans, many of whom come from the Azores, and knowing our history certainly secures our sense of the future. Because the Portuguese Beyond Borders Institute is a bridge to all Lusophone cultures, it is an honor for me to welcome the various scholars from Portugal, Brazil, the US, Canada, and the archipelago of the Azores who are part of this international conference. This conference is meant to build bridges, a bridge to the past that is forged with the value of history and family wisdom that only the Avós can convey, a bridge to parts of the Lusophone world that will foster communication and collaboration, and a bridge to the future, one informed and empowered by our efforts. Thank you for partaking in this important conference. I send you my warm regards and my best wishes for a successful conference. Mando-lhes os meus cordiais cumprimentos e os meus melhores votos para congresso bem-sucedido. Muito obrigado. E nós é que agradecemos ao professor Dr. Saúl Jiménez Sandoval, imigrante do México, o primeiro imigrante do México, presidente de uma universidade na Califórnia, e o único que tem, de facto, estudou em Portugal durante um semestre, onde fez a sua pesquisa para o seu doutoramento. Foi aluno de uma professora que marcou a Califórnia e que hoje eu penso que deve estar aposentada, talvez como eu também, que é a minha amiga, que já perdi o rastro dela, mas talvez alguém ainda se lembre, a professora, portanto, Ferreira, Ana Paula Ferreira, da Universidade da Califórnia, em Irvine, que orientou a tese de doutoramento do professor Dr. Saúl Jiménez Sandoval em Estudos Ibéricos. Vamos, portanto, continuar, e é com muito gosto que temos nesta sessão o Sr. Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, que acabou de chegar de Portugal há escassos meses, há muito pouco tempo, e apesar de estar nestas funções, como eu disse há poucos meses, já tem contribuído muito para a presença de Portugal na Califórnia e particularmente no relacionamento diáspora da Califórnia e oeste americano com Portugal. O Dr. Pedro Pinto, bem-vindo e muito obrigado por, eu sei que está extremamente ocupado, por teres tirado uns momentos do seu tempo para estar connosco, virtualmente em Fresno e com o resto do mundo através do Congresso A Voz dos Avós. Bom dia, Dinis, bom dia e boa tarde a todos, dependendo da geografia onde cada um está. Também cumprimento especial à Manuela e à Aida. Tenho muito gosto em partilhar este painel convosco. Muito obrigado, Dinis, pelo convite para participar nesta iniciativa e também felicito o Portuguese Beyond Borders Institute por uma iniciativa tão meritória. E as palavras que acabámos de ouvir do Presidente da Fresno State é um reconhecimento da relevância do tema e também da excepcional atividade que este Instituto tem tido. Por isso, parabéns por isso. Como lhe disse quando o Dinis me escreveu sobre esta conferência, aceitei de imediato porque é um tema que me diz muito e talvez desde que aqui cheguei, como disse há pouco tempo, ainda nem fez 2 meses, talvez seja das iniciativas que tenho mais gosto em participar porque emocionalmente me diz muito.
Os meus avós, que guardo com muita saudade, tiveram uma importância enorme na minha vida, quer na formação como pessoa, quer no seguimento profissional que tive na carreira. A minha avó paterna era como se fosse a minha segunda mãe, e talvez seja a principal referência na minha vida em termos de valores. Por coincidência, há 5 minutos a minha irmã mandou-me aqui uma mensagem de vídeo com as imagens de uma zona em Cascais, onde lançámos as cinzas da minha avó, e é um sítio que me enche sempre a alma e que me dá muita força, porque reforça a ligação que tenho a esta pessoa tão especial para mim. Os meus dois, a minha outra avó materna também sempre foi uma pessoa relevante na minha vida, e os meus dois avós, um era diplomata de carreira, o outro seguiu uma carreira também na área de relações internacionais e sobretudo na área cultural, e por isso também foram sempre referências profissionais, e em larga medida o facto de eu ter seguido a carreira diplomática e hoje estar aqui como cônsul-geral de Portugal na Califórnia, em larga medida se deve a eles e à influência que tiveram na minha vida. Eu ainda tive o privilégio de conhecer 3 bisavós, mas para a maioria das pessoas, os ancestrais que conheceram mais antigos foram os seus avós, e acabam por ser as figuras tangíveis da própria história de cada um, não é? Porque os outros que ouvimos falar, mas não chegámos a conhecer, são como, enfim, de alguma forma podemos dizer, a pré-história, porque não a conhecemos tão bem. Da experiência que tenho tido aqui durante estas semanas, mas já antes noutros postos onde servi e em algum contacto com a comunidade portuguesa fora de Portugal, a percepção que tenho é que há mais, enfim, simplificando um bocadinho, talvez um ciclo em que a primeira geração dos imigrantes, enfim, com uma coragem tremenda, que nos orgulha muito, e vão trabalhar duro, procurar o melhor para a sua família, para si também, mas sobretudo para a sua família e para os seus descendentes. Uma segunda geração em que há uma imersão no país de acolhimento, e a ligação ao país de origem talvez não seja tão forte, não é? Fruto das circunstâncias. E depois segue-se uma terceira geração que já está plenamente integrada e muitas vezes vai procurar a sua singularidade na identidade cultural e étnica da sua ancestralidade. E muitas vezes a referência são os avós. Seja, enfim, a procura de tradições, que às vezes vêm de uma receita, de um livro de receitas, vêm do clube de futebol, e talvez das memórias mais deste tempo que tenho aqui, mais uma vez, mas de outras experiências que já tive, talvez dos momentos mais marcantes profissionais tenham sido conversas com imigrantes, ou segunda, ou terceira, ou quarta geração, que me contam quando foram visitar a terra dos avós, a Portugal. E o impacto emocional que isso teve para eles, e é de facto muito gratificante de ouvir quando temos esse tipo de partilhas. Uma das ligações mais fortes, sem dúvida, é a língua. Eu sinto que nessa terceira, quarta geração, aqui em particular na Califórnia, que vou conhecendo melhor, há um interesse crescente das gerações mais novas em aprender, em aprofundar, em melhorar o português. Tem essa motivação emocional da ligação aos avós, mas também há cada vez mais uma valorização profissional da mais-valia que a aprendizagem do português lhes dá. Uma história relacionada que eu acho que podia fazer sentido partilhar convosco, enfim, não são exatamente avós, mas na escola primária onde andei, em Lisboa, chamada Escola Ave Maria, cada um de nós tinha um que se chamava um velhinho, e escrevíamos cartas regulares a essa pessoa, e 2 vezes por ano íamos visitar. E obviamente não era um avô ou uma avó, mas era uma ligação intergeracional interessante e marcante. E como veem, agora passado 30 e muitos anos, ou 40 anos, ainda continuo com essa memória. Um passo à frente nessa linha, que achei muito interessante, e talvez pessoas mais habilitadas nesta área, eventualmente com formação psicológica, podem eventualmente abordar. Vi uma vez um caso muito interessante em que era um infantário, que era paredes meias com um lar de idosos, e em que era encorajada a interação entre estes 2 grupos etários. Achei um exemplo muito bonito e mutuamente enriquecedor, porque às vezes não há tempo, são 2 grupos etários que as pessoas que estão no meio por vezes não têm tanto tempo como idealizariam, e esses 2 grupos, as crianças e os mais idosos,
vezes têm mais tempo disponível e há benefício emocional e não só, também pedagógico, obviamente, que nesse tipo de experiências. E hoje em dia, de facto, no mundo um bocadinho imediatista, algo egocentrista, em que a distância geográfica, sobretudo para as pessoas que migram, é um obstáculo, e isso tudo foi acirrado e exacerbado pelo Covid. É de facto um desafio manter esta ligação intergeracional, e por isso concluo felicitando o Instituto e em particular o Dinis, mas também todos os oradores, pela participação num tema tão meritório. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Consul-Geral. Nós é que agradecemos, obviamente, a sua participação e o seu trabalho, que tem sido imenso ao longo das últimas semanas, já, portanto, escassos meses aqui na Califórnia. Muito obrigado. Neste congresso, portanto, como já foi referenciado, temos os pesquisadores de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá. Serão apresentadas várias pesquisas, vários trabalhos sobre os aspectos do mundo dos avós, do mundo do envelhecimento. Todas as apresentações, os momentos culturais, as leituras de poesias, os depoimentos, os testemunhos e debates centrar-se-ão nestes 4 temas: olhares intergeracionais sobre envelhecimento e avosidade, vivências e património cultural, intergeracionalidade, interculturalidade e envelhecimento na contemporaneidade, saberes, afetos e culturas, relacionamento entre gerações e aprendizagens. Portanto, todos, mais para informação daqueles que nos seguem aqui através da plataforma Zoom, é que nós iremos, obviamente, colocar os resumos e o programa e tudo, e as próprias biografias no chat, na ligação ao site do próprio Congresso. De seguida temos o prazer de ouvir 4 das académicas que têm estado intimamente ligadas a estes congressos. Portanto, damos as boas-vindas às professoras Manuela Marujo, Rosa Simas, Natália Ramos e Aida Batista, e começo precisamente com a professora doutora Manuela Marujo. Olá a todos. Eu quero primeiro que tudo agradecer ao Dinis ter aceito este desafio, não é? Aceitou com muito entusiasmo, como é próprio de tudo aquilo que tu fazes, Dinis, e eu estou muito grata. De certa maneira, tudo começou na Califórnia. Em 2005, num congresso em Berkeley, eu apresentei um trabalho que, no segundo congresso da Vez e a Voz da Mulher Portuguesa na Diáspora, eu escolhi um trabalho em que refleti sobre os avós. O meu trabalho chamava-se Navegando no Mar dos Afetos, a importância dos avós na preservação da língua portuguesa. E isto já aqui foi falado. Nessa altura, ao preparar o meu trabalho, eu apercebi-me da grande importância da figura dos avós junto das crianças e jovens de famílias imigrantes. Foi em 2008, em Ponta Delgada, São Miguel, que a Universidade de Toronto, em parceria com a Universidade dos Açores, realizou o primeiro congresso a que chamámos, por causa da vez e da voz da mulher imigrante, a voz dos avós, e o subtítulo foi Raízes e Identidade. Nesse congresso foram apresentados trabalhos interdisciplinares por colegas do Canadá, Estados Unidos, Brasil, Portugal continental e Açores, que nos confirmaram a importância de continuar a investigação, a reflexão e a discussão nesta área. Assim, foi decidido que de 2 em 2 anos teríamos o congresso A Voz dos Avós, alternando com a vez e a voz da mulher na diáspora. Temos realizado encontros com participação empenhada de colegas, estudantes e público em geral desde essa altura. Realizámos 2 em Lisboa, um na Fundação Pro Dignitate, cuja anfitriã foi a doutora Maria Barroso, e outro na Universidade Aberta. 2 em Ponta Delgada, na Universidade dos Açores, um na Universidade de Toronto e outro na Universidade Católica de Salvador, da Bahia. Queria deixar aqui, porque nem todas podemos falar, não é? Palavras de apreço e admiração às colegas Cristina Dias e Helena Rabinovich, organizadoras principais
desse 5º Congresso na Bahia. Nos dias do Congresso, cerca de 100 comunicações e 200 participantes excederam todas as minhas expectativas e provaram que estávamos no caminho certo para dar continuidade a estes estudos. Quero também deixar aqui um carinhoso obrigado às outras colegas que irão ter a oportunidade de se vos dirigir a seguir, que têm estado presentes e têm desempenhado papéis principais em toda esta caminhada. Naturalmente, a todos os participantes que investigam este campo de estudos e com quem tanto aprendo, estou grata pela presença. Aos que pelo mundo nos irão dar a sua atenção nestes 4 dias, aos novos colegas investigadores que vão apresentar trabalhos, eu acredito que acharão que vai valer a pena. Eu agradeço muito e, só para terminar, queria dizer que haja saúde. O 8º Congresso irá realizar-se em 2023 em Montreal, no Canadá, e todos os que nos estão aqui a ver e ouvir ficam desde já convidados a participar. Muito obrigada. Muito obrigado, Manuela, e vamos passar, portanto, a continuar, depois da professora doutora Manuela Marujo, a professora doutora Rosa Simas. Muito boa tarde a todos dos Açores, um abraço, aliás, dos Açores. Confesso que não sabia que ia intervir nesta abertura, mas faço com muito gosto e aproveito a oportunidade para primeiro congratular o Portuguese Without Borders Institute, na pessoa do professor Dinis Borges, pela organização deste congresso, que deu muito trabalho, como todos dão, e que nesta altura avança, ou seja, estas edições avançam para um novo formato, online. É a primeira vez, não é? This is groundbreaking em termos da dinâmica do Congresso dos Avós. Mas já percebi que o conhecimento que o Dinis tem de toda esta tecnologia é excelente. E, portanto, vamos beneficiar desse conhecimento que ele tem nestes 4 dias. Portanto, em 2008, parece que já foi há tanto tempo, e foi, já mais o que é, 15 anos, tive o prazer de organizar o primeiro congresso aqui na Universidade dos Açores, o que acho que fez muito sentido, dada a forte presença dos nossos açorianos na diáspora portuguesa. Portanto, espero e acho que este novo formato online é muito promissor, porque a verdade é que estamos espalhados pelos 4 cantos do mundo, não é? E é bom, acho que é muito importante e bom aproveitarmos as tecnologias que temos hoje para nos juntarmos de uma forma mais fácil do que a presença física, não é, pessoal das pessoas. Em segundo lugar, não posso deixar de deixar um desafio. Até aqui, e é perfeitamente lógico, não é que assim tenha sido, o foco tem sido na herança portuguesa, no papel dos avós, na transmissão desses valores, da língua, etc. Mas confesso que, e também envolvi-me nestas iniciativas porque coordenei um projeto aqui na Universidade dos Açores, ligado à MIT Portugal, um estudo sobre as gerações dos Açores, filhos, pais e avós, 3 gerações, e qual era a perspectiva que eles têm sobre o ambiente, sobre os problemas ambientais, sobre a energia, etc., essas questões. E, de facto, a comparação
entre esses diferentes mundos, não é, que cada geração vive, é muito enriquecedora, e acho que, e lanço este desafio, não sei se vão achar bem, mas que em futuras edições avancemos para além da herança não é, cultural da nossa vivência, não é no contexto português, que avancemos para uma espécie de herança humana, ou seja, a nossa situação neste planeta. Estamos todos, não é, bem cientes dos grandes desafios que enfrentamos como espécie, e eu acho que a geração avós tem muito a ensinar às gerações mais jovens. Eles viviam de uma forma muito mais sustentável do que nós, não é? E têm muitos conhecimentos que, é claro, na altura eles tinham as práticas que tinham mais por questões de poupança, não é? Pensando financeira. Agora eu acho que podemos reinterpretar essas preocupações e essas práticas a bem do ambiente. Pronto, então lanço esta ideia no início destes trabalhos, para, se acharem bem, não é, voltarmos a ela no futuro, e fecho desejando muito bom trabalho a todos e um ótimo congresso. Obrigada. Obrigado, Rosa, e muito obrigado, e obrigado por esse desafio que, de facto, nós todos precisamos enfrentar, e todos temos que enfrentar, começando com os governos, que têm uma grande responsabilidade nesse sentido. Eu passaria da professora doutora Rosa Simas para a professora doutora Natália Ramos. Eu acho que a professora está em silêncio, não a conseguimos ouvir. Peço desculpa. Peço Obrigado, desculpa. agora sim, agora sim. Bom dia ou boa tarde a todas e a todos os que estão a acompanhar este evento, segundo o continente em que se encontram. Queremos começar por saudar as individualidades presentes, organizadores, conferencistas, oradores e outros intervenientes, participantes e estudantes neste 7º Congresso Internacional A Voz dos Avós, Saberes e Afetos. Queremos cumprimentar particularmente o Sr. Presidente da Universidade Estadual da Califórnia, universidade que acolhe o Congresso, professor Dr. Saúl Giménez Sandoval, cumprimentar o Sr. Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, Dr. Pedro Pinto, cumprimentar e felicitar o Sr. Presidente da Organização do Congresso, professor Dinis Borges, as caras colegas organizadoras dos congressos anteriores sobre a voz dos avós e outras colegas que também vão estar presentes aqui neste congresso, e, por fim, a Associação de Imigrantes dos Açores. Em meu nome pessoal e em nome do CEMRI, Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta de Portugal, agradecemos o convite para participar neste congresso e na sua abertura, e congratulamo-nos por mais este congresso, o 7º, dedicado a uma problemática de grande atualidade e importância nas sociedades atuais, envelhecidas, e que o CEMRI e a Universidade Aberta têm vindo a promover ao nível da pesquisa e da formação. Foi assim que, em 2010, organizamos em Lisboa, na Fundação Pro Dignitate, o 2º Congresso Internacional A Voz dos Avós, Migração, Memória e Património Cultural, uma organização do CEMRI em colaboração com a Universidade de Toronto, professoras Manuela Marujo e Aida Batista. E, de novo, em 2019, organizamos na Universidade Aberta em Lisboa o 6º Congresso Internacional A Voz dos Avós,
envelhecimentos, relações intergeracionais e imigrações. Também uma organização do SEMRI, em colaboração com a Universidade do Porto, Faculdade de Economia e professora Maria da Conceição Ramos. Felicitamos, pois, vivamente a organização do Congresso, o qual vem, através de uma abordagem e reflexão multi e interdisciplinar, acentuar a importância e contribuir para promover a intergeracionalidade, as relações entre avós e netos e a partilha de saberes, afetos e a coeducação entre as diferentes gerações, mais velhas e mais jovens. Vem dar a voz aos mais velhos, aos avós e aos netos, quer vivam nos seus países e cultura de origem, quer se encontrem em contexto migratório, tendo em vista a construção de uma sociedade inclusiva e solidária, para todas as idades, gerações e culturas. Uma sociedade que contribua na promoção de novos sonhos para os mais velhos e de novos saberes e visões para os mais jovens, como destacou o Papa Francisco na mensagem que acompanhou a criação neste ano de 2021 do primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, a comemorar no 4º domingo de julho. Votos assim de um bom congresso e muito obrigada. Muito obrigado à professora doutora Natália Ramos e vamos passar para a professora doutora Aida Batista. Só a professora, Dinis. Eu não É sou verdade, doutora. eu esqueço. É a César o que é de César, não é? Exatamente, és professora e das melhores que eu conheço. Obrigada. Ora, quando se é a última a falar, há várias vantagens, não é? Porque as palavras mais sabedoras e mais sábias já foram ditas por todos. Portanto, eu pouco mais posso acrescentar e acho que a minha presença aqui deve-se ao facto de eu ter tido o privilégio de ter participado em todos os congressos, ou como organizadora ou como oradora. Portanto, acho que me posso considerar a fiel testemunha daquilo que se foi passando ao longo dos anos em todos os congressos. Portanto, eu acho que essa é a mais-valia que eu posso trazer. Posso confirmar todas as vossas palavras, dizer que todos os congressos, tendo como título A Voz dos Avós, tiveram subtítulos que trataram questões diversificadas, trouxeram realmente sempre alguma coisa de novo. Não houve nenhum congresso em que nós tivéssemos chegado ao fim e pudéssemos ter dito, não, isto já foi dito, isto já foi feito, isto estamos a repetir. Não, isso não aconteceu realmente em nenhum congresso. Portanto, queria também ressalvar uma outra questão. Quando a Manuela pensou neste congresso dedicado aos avós, a única que era avó era eu. Portanto, aquilo que motivou a Manuela, a Natália Ramos e a Rosa Simas não foi o facto de serem avós, mas sim toda a problemática que estava à volta do ser avó e toda a carga que isso trazia, e usando o título do congresso de hoje, de saberes e de afetos. E eu também nessa altura não era uma avó tradicional, porque eu estava no auge da minha carreira, eu estava ausente do país, eu tive o primeiro neto quando era leitora na Finlândia, o segundo quando era leitora em Toronto, portanto também não sou aquela, não correspondo à iconografia que os livros erradamente continuam a repetir da avó de lenço na cabeça e de avental. Portanto, não fui esse tipo de avó. No entanto, abracei
este projeto, não por ser avó, mas pelas razões que já vos disse, e por reconhecer que a faixa etária dos avós, tendo em conta o alto índice de longevidade e esperança de vida, valeria a pena debruçar-nos sobre todas estas questões que se prendem não só com os avós, mas também com o envelhecimento ativo e com todas as relações intergeracionais. Por isso é que falar de avós não é apenas restringirmos-nos ao parentesco, mas ao que nos traz ao nível do saber e dos afetos, que é o tema realmente deste ano, mas também os outros temas tratados em congressos anteriores, como foi o caso das migrações, património cultural, as identidades, as relações de pertença, a memória, a herança cultural, as relações intergeracionais, a questão por exemplo, no património imaterial, a questão das lenga-lengas, a questão das orações, a questão das orações não só aquelas que as avós transmitiram, que eram ditas nos espaços religiosos, mas também todas aquelas ligadas às curandeiras. Eu tive alunas, por exemplo, que conheciam todo aquele ritual, por exemplo, do quebranto, recordam isso, não é? Portanto, todo esse património não se perde exatamente porque nós nos temos dedicado nestes congressos a esses temas e não queremos que eles se percam. Portanto, em nome das avós e dos avós e dos netos que têm de facto esse privilégio, porque nós temos nestes congressos avós e temos também netos, que têm o privilégio de poder participar e de poder assistir a estas comunicações, em nome deles eu desejo as maiores felicidades ao Congresso e felicito o Dinis Borges, guardei-te para o fim, seguindo aquela máxima de que os últimos serão os primeiros. Agradecer ao Dinis Borges o facto de ter aceitado realmente promover este 7º Congresso, porque mantê-los é a única forma de não quebrar esta corrente que se iniciou há uns anos e que já foi anunciado pela professora Manuela Maruz, vai ter seguimento no próximo ano em Montreal, e eu acho que o facto de ser no Canadá é muito simbólico também, porque em 2023 a primeira chegada, a chegada oficial dos portugueses ao Canadá faz 70 anos, portanto é uma boa data para ainda termos elementos da primeira geração, daqueles que chegaram vivos, e agora já todos aqueles que beneficiaram desses pioneiros e de trabalho, pioneiros e pioneiras que fizeram trabalho para que agora tivéssemos jovens tão bem-sucedidos na nossa diáspora. E acho que fico por aqui e felicito, claro, todas as colegas que aqui estão. Muito obrigado, Aida, muito obrigado. E eu acho que já vi a Manuela com lenço e avental e fica-lhe bem. Portanto, nas muitas fotografias dela com os netos, eu acho que já vi uma dessas. Portanto, vamos então um pouco de humor, obviamente, mas deve haver uma dessas. Eu de seguida dizia-vos que John Updike, que muitos de vós conheceis, um escritor dos Estados Unidos, um dia escreveu: ninguém nos pertence a não ser na memória. Portanto, trabalhar com a memória e a história de uma região intimamente ligada à imigração e com ela à riqueza dos avós, nas ligações com a terra-mãe, com a terra dos seus pais, dos seus avós, dos seus antecessores, é um dos vários trabalhos da Associação dos Imigrantes dos Açores. Por isso tivemos o cuidado de convidar o presidente da associação, Dr. Rui Faria, que tem tido uma dinâmica impressionante nesta associação e com o qual o PBBI também tem trabalhado ao longo, particularmente, do último ano e meio. Estamos gratos pelo trabalho do Rui, pela sua dedicação a causas como este Congresso, e é com muito gosto que vos apresento, portanto, o Presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores, Dr. Rui Faria,
para vos apresentar a associação e a todos quantos estão connosco em vários lugares e várias latitudes. O trabalho da associação tem muito a ver com o trabalho, com a pesquisa e com os temas que vamos debater ao longo dos próximos 4 dias. Rui. Bem, olá, boa tarde a todos. Eu na vossa presença tinha que escrever, porque senão poderíamos espalhar, dada esta honra e o prazer que o Dinis me fez fazer estar aqui hoje. Por isso vou começar de uma forma formal e vou ler e depois algo imprevisto ficará para o fim, certamente. Então cumprimento primeiro o Presidente da Universidade de Fresno, o professor Dr. Cílio Jiménez Sandoval, o Dr. Pinto, o novo Cônsul-Geral de Portugal na Califórnia, às tão valorosas meninas Aida Batista, Manuela Maruz, Natália Ramos e Rosa Simas, um olá especial, pelo vosso incalçável contributo para o conhecimento e o bem comum, sempre que continuo a acreditar que a partilha de conhecimento é também a partilha para o bem comum entre nós todos. Ao caro amigo Dinis Borges, um especial agradecimento pela honra que me dá de estar aqui neste painel e uma última palavra para o Portuguese Beyond Borders Institute pelo trabalho que tem feito, e quando nós olhamos para o currículo já do PBBI, creio que ainda não tem 2 anos, se tiver, está a fazer agora, e o tanto que já fez também. Parabéns na pessoa do Dinis. Foi-me pedido para, enquanto Presidente da Associação dos Imigrantes Açorianos, dizer algumas palavras sobre esta associação. Eu não irei debitar informação que certamente não trará grandes novidades ou acrescentes para a temática deste congresso. Porém, para aqueles que não estão familiarizados com a nossa instituição, gostaria primeiro de fazer uma brevíssima apresentação da mesma. Esta associação nasceu a 28 de outubro de 2010 sobre a iniciativa de alguns imigrantes interessados na temática da imigração açoriana. Os seus objetivos passavam e passam pela promoção e salvaguarda da história e cultura da imigração açoriana, quer nos Açores, quer junto das nossas comunidades açorianas no estrangeiro, com especial destaque para as gerações mais novas. A sua fundação deve-se ao sentimento de falta de uma estrutura associativa e independente ligada à diáspora açoriana no arquipélago dos Açores. O que aqui venho partilhar convosco são não só os nossos feitos e metas atingidas, bem como outras que queremos alcançar, mas, acima de tudo, deixar uma total disponibilidade para, dentro das nossas possibilidades, colaborar no que for necessário para que os meninos avós e os meninos netos sejam parceiros na partilha de experiência e de seu fruto de vida. Aliás, para melhor cumprirmos este desígnio de continuarmos a salvaguardar e promover a história e cultura da diáspora açoriana, é essencial termos como parceiros diretos os nossos avós, os nossos imigrantes, para que com eles promovermos a história, que é também a história de toda uma cultura açoriana, a da nossa imigração, junto dos mais novos, sejam eles os filhos ou os netos desta mesma história. Aliás, nem todos podemos ser pais, mas todos somos netos de alguém. A Associação dos Imigrantes Açorianos tem assumido como um dos seus principais objetivos, e queremos nós também um dos maiores desafios da nossa diáspora, o futuro. O futuro da ponte entre os Açores e as comunidades açorianas no estrangeiro. Um futuro que sequer vive, mas que todos receamos ser um caminho quase já perdido. Estou convencido, no entanto, que este não tem de estar perdido. Aliás, é neste contexto que o presente Congresso irá certamente partilhar connosco saber e vivências, mas também ferramentas para aproveitarmos os conhecimentos de quem tem um passado rico em experiências e a abertura para o saber dos que têm mais futuro pela frente. Vou começar a partilhar convosco algumas experiências desta associação no que diz respeito à temática principal deste congresso. Permitam-me só partilhar os sucessos, pois o tempo desta apresentação é escasso para partilhar também os insucessos que existem sempre, não é? O primeiro projeto que quero partilhar convosco é o Imigração às Escolas. Começamos com este projeto há cerca de 3 anos e continuamos até à vinda do vírus, né? E resultou numa série de idas às escolas, para já da Ilha de São Miguel, com a realização de uma aula sobre a história e cultura da imigração açoriana, visto que este tema, com mais de 400 anos, ainda não ter merecido o tão indispensável interesse por parte dos cadernos de ensino das nossas escolas. Estas idas às escolas e a outros locais, tais como o Museu de Imigração Açoriana, eram acompanhadas, na maioria das vezes, quase todas as vezes, pelos avós.
O objetivo era aliarmos a aprendizagem da maior história açoriana, a imigração, com a experiência em primeira mão de quem passou e sabe o que custou partir e viver com a saudade, mas também que acompanhou a história e inovações dos transportes aéreos açorianos, ou até a evolução da comunicação da carta de correio ou e-mail, passando pelo Facebook ou WhatsApp. Sim, os nossos avós estão mais perto das tecnologias do que os jovens acham. Escusado será dizer que este projeto, que esperamos continuar em 2022, teve imenso sucesso junto dos professores como dos alunos. Também escusado será dizer que, a pedido dos professores, pouco tempo depois de começarmos essas aulas, o tempo reservado para mim, que fazia parte das aulas, e para os mais velhos, que eram os avós, nas aulas, escusado será dizer que o meu papel ficou mais reduzido a pedido dos professores que queriam mais tempo dos avós. Fiquei muito feliz, apesar de perder todo o protagonismo que tinha. Este foi, e queremos que continue a ser, um projeto que mostra que não há idade para aprender e para partilhar. A vida que os nossos avós ganham ao partilhar é medida em anos de vida, e não sou eu que o digo, são eles. Quantas vezes ouvimos, são anos que ganhei com a vinda aqui, ou a fazer isto, ou com essa partilha. Partilho um outro projeto que começamos há 9 anos, nomeadamente com o desporto, o golfe. O golfe é um desporto praticado por muitos açorianos na nossa diáspora, com destaque para a América do Norte. Dado esta realidade e com o objetivo de aproximar esta ponte com os Açores, começamos a realizar o torneio de golfe do imigrante, que agora se chama AE Azores Golf Cup. Em suma, organizamos anualmente a vinda de imigrantes açorianos, jogadores de golfe, muitos pais e grande parte avós, a vir aos Açores exatamente jogar golfe e participar neste torneio. Após os 3-4 primeiros anos, as 3-4 primeiras edições deste torneio, começámos a perceber que os filhos e netos ficados na América, nos Estados Unidos e no Canadá essencialmente, também jogavam golfe e às vezes com eles. Com isto em mente, começámos a publicitar o evento como um encontro de gerações entre pais e avós das nossas 1000 ilhas açorianas. E estava a correr muito bem até o vírus ter aparecido. Atualmente este é um projeto que estamos a retomar e esperamos que nos próximos anos possamos aumentar a participação entre os açorianos de ambos os lados do Atlântico. Além do desporto, a partilha de saberes tem sido muito interessante neste torneio, quer entre os mais velhos, quer entre os mais novos, porque o torneio é feito em 2 vertentes, os novos com os novos, os velhos com os velhos, e no domingo à tarde há uma misturada entre novos e mais velhos. Desculpa. Com isto, o Golfe Açoriano agradece, e modesta à parte, também o futuro das comunidades e as suas relações com estas ilhas fica também bastante mais positivo. Ainda este ano, sob o desafio e colaboração do Dinis Borges, organizamos e produzimos um vídeo para celebrar o Dia da Poesia. Neste vídeo, juntamos os mais novos das 1000 ilhas açorianas com os mais experientes das mesmas, produzindo uma mescla geracional em prol da história da imigração açoriana através da poesia. Afinal, razões e estímulos não faltam para juntar as várias gerações dos nossos Açores deste mundo. Neste caso em particular, além de juntarmos diferentes gerações num projeto comum, quero realçar a leitura de poemas pelos jovens que, além de os colocar perto desta realidade literária, fê-los também pensar e imaginar muitos escritos pelos mais velhos. E afinal, dizia uma das meninas envolvidas, que sempre vi a minha mãe falar de familiares na América, mas nunca imaginei que houvesse uma história por trás disto. E assim também ganhamos o dia. A Praça do Imigrante, recentemente inaugurada, tem desempenhado um papel que não planeado por nós, mas que muito bem encaixa neste ideal de partilha intergeracional, que é a promoção da colocação de placas de memória dos nossos imigrantes. Em suma, e apesar da Praça do Imigrante ter sido inaugurada o ano passado, a colocação destas placas tem aproximado os Açores junto dos mais novos. Pois muitos dos que requerem as placas são realmente os filhos e netos que o fazem como homenagem aos seus pais e avós. Não deixa de ser interessante o orgulho de gerações mais novas para com os seus familiares diretos. Foi uma boa surpresa essa iniciativa que tem promovido a ligação açoriana junto das suas memórias, das suas raízes. O momento mais alto é quando recebemos, por exemplo, por e-mail, este ano os netos e filhos que têm vindo cá têm ido lá
e deitado sobre a placa que o pai ou avô veio o ano passado colocar. E tem a preocupação de tirar a selfie para mandar para o pai ou avô, esteja ele nos Estados Unidos ou Canadá, essencialmente, ou nas Bermudas também. Termino com um projeto que queremos começar em 2022 e que esperamos ter a colaboração de todos. O projeto chama-se Me and Mom in the Azores. Era suposto começar este ano, mas com tudo o que aconteceu não conseguimos. Seguindo a ideia da necessidade do registro da história oral, a qual muitas das de vós aqui presentes neste painel têm lutado por registrar e conservar ao longo dos anos, este projeto também tem este desígnio de registar e registar antes que este conhecimento desapareça com a ida deste mundo dos seus protagonistas. Neste sentido, dada a enorme abrangência geográfica da nossa açorianidade, o nosso projeto coloca nas mãos dos filhos e netos dos nossos açorianos imigrantes o poder para conservar o registro das suas mães e avós. E de seguida apresentarei também alguns slides sobre este projeto. Aliás, acho que antes de terminar, vamos só permitir, eu vou só pôr aqui algumas fotografias um pouco daquilo que eu tenho feito. Eu acho que pode ser assim. Creio que estão todos a ver, espero que sim. Pronto, isto é a Praça do Imigrante. Para quem não conhece, fica situado aqui na Ribeira Grande. Foi um sonho acalentado por esta associação durante 5 anos e que, felizmente, em plena pandemia, no ano 2020, no mês de julho, conseguimos inaugurar. É um espaço amplo, tendo como epicentro o maior globo feito em pedra de calçada, que tem todo um simbolismo e vários artistas lá presentes. E do vosso lado esquerdo podem ver o nosso mural da memória, onde basicamente pedra de basalto gravada, onde as pessoas colocam mensagens, nomes, datas, que de alguma forma relembram os seus familiares, a sua vida, e da qual a nossa professora Rosa Simas também tivemos o prazer de a receber e de ela própria colocar a sua placa aqui. Não quis ser invasiva ao colocar a sua fotografia, professora, já estou arrependido, que acho que não ficava nada mal. Este é apenas 3 fotografias do tal torneio de golfe, e como vocês veem, aqui vemos alguns pais e até avós que já trazem os filhos e os netos para jogar golfe, ou seja, como já se aperceberam, um dos objetivos desta associação é realmente haver este encontro, né? Porque a nossa imigração, ao estar em números tão baixos, tende a desaparecer, e o futuro passa também pelos jovens, mas esse futuro tem que ser acompanhado também por aqueles que no passado estiveram cá, e como disse a professora Aida Batista também, daqui a 2 anos, 70 anos na imigração do Canadá, são eles que ainda têm todo este saber do que é que foi imigrar e toda a história para que as comunidades açorianas no Canadá tenham a força que têm hoje. Este é um projeto a continuar e que é muito giro trazer os filhos e netos. A maioria não fala português, mas nós acreditamos que não é pela língua que será um obstáculo para haver cada vez mais essa troca de saberes e viveres. Este foi também um outro projeto, tal que falei sobre o Denis, no Dia Mundial da Poesia, que foi muito giro, onde aliámos assim, alguns consagrados que falaram sobre um bocadinho de cada aspecto da nossa imigração açoriana, e os jovens, por seu lado, leram alguns poemas sobre a nossa imigração açoriana, o qual resultou num vídeo, e partilho agora convosco. Acho que nem partilhei com o Denis. É um vídeo que está selecionado para um festival que já é bastante grande no Brasil, sobre a divulgação da imigração e das comunidades de vários países que existem no Brasil, e o nosso vídeo representará a comunidade açoriana no Brasil, o que muito nos orgulha. É um vídeo de 30 minutos e convido todos a verem quando assim tiverem a oportunidade. E o último projeto que queria apresentar, que esperamos nós, ele já está no forno já há 2 anos, que é o Me and Mom in the Azores. O objetivo aqui é permitir com que haja um interesse real do filho ou neto com a sua mãe e avó em registar o saber dela.
A professora Rosa Simas também está envolvida no projeto, está-nos a ajudar a fazer quer o regulamento, mas também o guião base de entrevista, e o objetivo é que sejam eles próprios a fazer as entrevistas, neste caso ao lado feminino dos saberes e viveres dos nossos avós. Com a benesse que nós já conseguimos e temos reservado no nosso cantinho da nossa conta bancária, que há pouca, mas esta já está reservada, que depois de submeteram os vídeos e entrevistas, eles poderão ganhar uma semana aqui nos Açores, à ilha de origem da que for certificada e ganhar o concurso da entrevista. Já conseguimos pelo menos o voo para cá, para a entrevistada e o entrevistador, então tem o voo, tem o carrinho, se tiverem carta, né? E tem uma semana de alojamento. É um projeto que quer muito começar, aliás, a associação quer muito começar, e que deixe já o repto-se na vossa caixa de e-mail, se surgir algum e-mail da nossa parte para nos ajudar na divulgação e colaboração nesse projeto. Acho que todos ficamos a ganhar com este projeto. Eu já estou mesmo no fim, mas gostaria também de deixar uma nota pessoal, um bocado baseada nos últimos dados demográficos açorianos. Há cada vez mais um maior número de avós e uma crescente diminuição de netos na nossa sociedade. Aliado a isto, os nossos avós vivem mais tempo e com maior qualidade de vida, dando a nós todos uma hipótese de termos acesso a um repertório imenso de saberes e experiências. Será um erro nós não aproveitarmos isso. Seria um erro crasso se este ensino formal que temos continue sem aproveitar esta mais-valia do saber adquirido dos nossos avós. Termino com um especial agradecimento a todos vós, neste painel de abertura deste congresso, que nos seus meios académicos têm lutado para a divulgação de um saber maior da humanidade, a de experiência vivida. Bem-haja, pois é graças ao vosso trabalho que tantos avós tiveram a voz na história do nosso tempo e continuam a nos deixar vivências de um passado que, afinal, tem tanto para nos ensinar neste mundo que se quer cada vez mais de aprendizagem e experiências intergeracionais. Muito obrigado pelo vosso tempo. Despeço-me com votos de continuação de bons trabalhos nesta muito nobre iniciativa. Obrigado. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado. Eu agradecia se me pudesses estás a partilhar a tua tela e era só acessar e partilhar a tua. Não, desculpas. Muito bem, perfeito. Muito obrigado a todos, muito obrigado, portanto, a todos que fizeram parte desta sessão de abertura. Temos um breve vídeo para vos apresentar, mas iremos, portanto, fazer isso muito provavelmente, aliás, eu acho que é apenas 1 minuto e meio, portanto, vamos apresentá-lo agora, enquanto nos preparamos para o primeiro painel, que começará dentro de 1 minuto ou 2, ou 2 minutos, sucessivamente, exatamente 2 minutos, que é olhares intergeracionais sobre envelhecimento e avosidade, e será moderado pela professora Aida Batista. Enquanto eu preparo para as colegas que vão apresentar também fazerem parte do membros do painel, vamos então ver este testemunho de um avô sobre os seus avós com a presença do seu neto. Espero que gostem como eu também gostei. Os olhos do meu avô. E foram felizes para sempre. Assim terminavam as histórias da minha avó. E cantava: avózinha, vá lá, só mais uma, conta que eu não faço ó. Conta aquela da fada de espuma, só mais uma, querida avó. Avô, como é que se envelhece? Ele encolheu os ombros, olhou-me com um sorriso quente, de tão velhinho já não se lembrava. Contava-me a minha avó uma história como um conto de fadas. Eu não conhecia o teu avô, que andou em França na Primeira Grande Guerra. Depois da guerra terminar, houve uma festa pelo regresso dos soldados e eu fui a esse desfile
Vi um soldado bonito que logo me agradou. Foi amor à primeira vista. Daí a 3 meses casámos, tivemos muitos filhos, fomos muito felizes por muitos e muitos anos. E já tinham passado 50. Avô, há quantos anos foi essa guerra? Olhando longe, enigmático, há muitos, muitos, muitos anos, tantos que já quase esqueci. Estes esquecimentos do meu avô, naqueles dias em que ele estava longe, tentava trazê-lo para perto de mim. Avô, lembra-se desta fotografia que tirou com a farda de soldado? Quando for grande quero ser como o meu avô. Quando for velho quero ser como... Avô, como é que o avô envelheceu? Ela, num olhar meigo, encolhia os ombros e sorria. Ter-se-á esquecido tão bem. Afinal, tinham vivido e envelhecido juntos. Avô, como é que se envelhece? Ele, sorrindo, encolhia os ombros ao tempo. E se acaso eu me deixar dormir, amanhã o final quero ouvir. Portanto, o João Martins é imigrante de Portugal continental, vive em Newark, New Jersey, e é, portanto, escritor, é poeta, também é escultor, como viram, portanto, no dito background, como hoje em dia, portanto, no segundo plano, e se diz, e tem tido uma vida muito ativa na comunidade cultural portanto, de Newark, New Jersey e toda aquela zona. Portanto, permitam-me esta parte editorial, eu achei a ternura do neto ali à volta, que aliás o João está a ensinar-lhe a falar português, porque agora vive com ele e com os pais. Mas ele pouco ou nada percebeu do poema, mas a ternura dele fez-nos sentir de facto o poder das palavras do próprio João, no poema que ele escreveu sobre os seus avós, que ouvi, ou não ouvi, mas vi, portanto, no ecrã, a Aida também a cantar aquela parte. Vamos então passar para a professora Aida Batista, que vai ser a moderadora do próximo painel, e já temos em linha a próxima apresentadora, e teremos depois as outras duas. Apenas para a vossa informação, este painel irá, portanto, começou 6 minutos mais tarde, irá, portanto, 6 minutos mais tarde, irá acabar por volta das 10h50. E a essa hora teremos a professora a doutora Manuela Marujo com Memórias e Histórias, a Galeria dos Pioneiros de Toronto, também em vídeo, seguindo-se o último painel em inglês entre as 11h05 agora e o meio-dia e 5. Aida, por favor. Portanto, a mim cabe-me um papel mais difícil, que é controlar o tempo. E como o Dinis Borges já disse, cada uma de nós, ou cada um de nós, tem direito apenas a 20 minutos. E perdoem-me, mas quando faltarem 2 minutos, eu faço uma ligeira interrupção para dizer que está quase a acabar, que é para estarem atentas e, no caso de ainda terem muito texto para apresentar, arranjarem a melhor maneira de fazer o fecho da comunicação. Perdoem-me, mas vai ter que ser assim. Portanto, este primeiro painel, como já disse o professor Dinis Borges, chama-se Olhares Intergeracionais sobre Envelhecimento e Avosidade. E a primeira comunicação chama-se Velhice e Sentido de Vida. Vai ser apresentado por Lúcia Vaz de Campos Moreira, Cleia Zanata e Rafael Cerqueira Fornazier, espero estar a dizer bem os nomes, da Universidade Católica de Petrópolis, Brasil. Faça favor, então, professora Lúcia, tem a palavra e eu, a partir de agora, conto o tempo a que tem direito. Tá bom, muito obrigada. Eu estou colocando aqui o PowerPoint. E aí, como é que faz? Precisa pedir autorização. Que precisa de autorização para o PowerPoint, professora.
Já está, deveria dar, porque eu já coloquei, portanto, tento mais uma vez, mas já coloquei. Ah, agora. Muito bem.